Eu posso viver aqui neste mundo sem pecar? Pode. Se eu não tiver uma resposta como esta, positivamente, a respeito de um assunto tão sério, eu não posso dizer que creio no Senhor Jesus Cristo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do quê? É possível uma pessoa viver plenamente sem pecar? É possível. Só que nós não conseguimos viver plenamente sem pecar. Por quê? Porque ainda estamos nesta carcaça. Ainda temos uma carne que contém pecados. Para quem creu em sua morte para o pecado no corpo de Cristo na cruz. Se uma pessoa diz, eu creio porque ele morreu por mim, ponto, ele não vai poder dizer que é possível viver uma vida vitoriosa sobre o pecado. Por quê? Porque ainda ele está com a natureza, o pecado. Agora, alguém diz, eu creio que eu fui crucificado com Cristo naquela cruz. Aquela morte é minha. A morte para o quê? Romanos 6,11 nos ajuda. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Olha uma das possibilidades de nós vivermos uma vida santa. Jamais uma vida divina ou divinizada. Jamais. Porque enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós estamos sujeitos a pecar. Por que uma nova criatura não vive mais na prática de pecados? É porque nele está a divina semente e este não pode viver pecando. Por quê? Porque ele foi nascido de Deus. Isso lá em 1 João 3. Ele não pode viver pecando. Não está dizendo ele não peca mais. A questão de pecados. A Bíblia não diz isto. Não afirma isto. Mas tem alguns versículos que vai nos ajudar. É possível uma pessoa... desde que. Só que nós não temos ainda neste mundo, enquanto aqui neste mundo, uma vida completamente destituída da natureza humana, uma natureza terrena, porque nós estamos aqui nesta terra. E a natureza terrena tem dentro dela pecados, negligências, incredulidade. É possível se eu viver plenamente, 100%. Olha o que a Bíblia diz. Em 1 João. Em 1 João. Senão não estaria aqui nas Escrituras, irmãos. 1 João capítulo 2. Versículo 1. Filhinhos meus. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis.
Olha o propósito de Deus. Mas logo em seguida ele, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Não é maravilhoso? Mas também é um estado de nós pensarmos. Ah, mas eu sou pecador mesmo, a gente peca mesmo. Isso daí é gente que não crê, que não tem intimidade com o Senhor Jesus. Muitas vezes dizendo, achando que até uma posição respeitável no meio dos crentes, dos que creram. Queridos, é uma posição que podemos, se assim pensarmos desta forma, que nós pecamos mesmo, a vida é assim mesmo. Se nós mantivermos nesta posição, provavelmente, certamente, estaremos ofendendo o Senhor Jesus Cristo, que declaramos que ele vive em nós e ele é santo, e ele não peca. Se nós andarmos na luz, como ele é luz, nós vamos manter comunhão uns com os outros, e comunhão com o Senhor. Não mais andarmos nas trevas. Por que alguns ainda querem serem advogados dos pecados na vida dele? Ah, eu defendo, peca mesmo, nós pecamos mesmo que sejamos regenerados, novas criaturas, mas nós pecamos mesmo. Você é advogado do pecado? Eu tenho outro que é advogado do pecado, que é o Senhor Jesus Cristo. Para advogar a nossa causa, desde que haja em nós um arrependimento, um reconhecimento que cometemos pecados, um reconhecimento que nós estamos ferindo a santidade de Deus, um reconhecimento que nós estamos ferindo o nome santo do Senhor Jesus Cristo, que declaramos que Ele é a nossa vida. É muito sério, irmãos. Ou vivemos pela obra da cruz, ou nós vamos tentar viver uma obra de um crucificado sem estar crucificado com Cristo. O que diz Gálatas 2:20? Estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo nesta carne, que está sujeita a pecar, a ser negligente, incrédula, indiferente, maledicente. Mas essa vida que eu vivo nesta carne, que para nada aproveita diante de Deus, conforme João 6,63, a vida que eu vivo nesta carne, eu vivo pela fé, pela minha união, pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Maravilhoso, né? Então eu vivo pela minha união, a minha mente unida a Cristo, meus sentimentos unidos ao sentimento de Cristo, aos planos de Cristo, sonhos de Cristo, planos de Cristo, propósito de Cristo, vontade de Cristo, intenções de Cristo, o agir de Cristo. Nós vivemos plenamente. É possível viver sem pecar? É, desde que, mas nós não conseguimos viver plenamente. A nossa mente de Cristo. É verdade que a gente mente a respeito de dizer que nós temos a mente de Cristo, sendo que a palavra de Deus diz que nós temos. Mas nós temos. Pensar como Cristo, agir como Cristo, perdoar como Cristo, ser misericordioso como Cristo,
ter compaixão do pecador e não dos pecados que a pessoa comete. Nós queremos ter. A Bíblia diz que nós temos, mas em Cristo temos. Em nós ainda não como uma experiência real e verdadeira. Mas é possível uma pessoa viver sem pecar? Se esta pessoa for 100% vida de Cristo no seu espírito, na sua alma, manifestando vida de Cristo no seu corpo, porque Jesus nunca usou o corpo dele para pecar, para pecados, para pecar. Nunca. Ele era puro, ele era santo no seu espírito, alma e corpo. Eu e você, infelizmente, porque nós nascemos com o pecado, a nossa carne foi contaminada, nosso corpo contaminado e a nossa alma contaminada. E agora que fomos regenerados, que cremos em Romanos 6:11, considerados mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Quanto de nós estamos lutando para viver uma vida de santidade sem andar pela fé, andar pela união em Cristo Jesus? Queridos, nós somos incapazes. Mas Deus quer essas coisas, vos escrevo para que não pequeis. Olha o outro texto. Em Efésios 4, versículo 26, ele diz assim, 26, irai-vos e não pequeis. O propósito é não pecar. Do coração do Pai. Não se ponha o sol sobre a sua ira, nem deis lugar ao diabo. Quantas vezes nós temos dado lugar ao diabo? De irar, de se magoar, de magoar, de ofender. A ofensa sai dentro de nós. A mágoa sai dentro de nós. Por isso que nós magoamos. Em Judas 24 ele diz, ele, Deus, ele é poderoso para nos guardar de tropeço e nos apresentar imaculados diante da sua glória. Por meio de quem? Do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é poderoso para me guardar. Mas eu vivo pela fé? Em Hebreus 10:38 ele diz, o meu justo viverá por fé, pela fé. O justificado, o perdoado, o restaurado, o regenerado, feito nova criatura, ele vive pela fé, pela sua união com Cristo. Porque ele, pecador, foi unido a Cristo na cruz. E Cristo foi unido a ele pela ressurreição, porque ele creu que foi crucificado e foi ressuscitado e foi feito nova criatura. E Cristo tornou a sua vida para o seu viver. Nós temos aprendido isso? Ou temos Jesus morreu por mim, que é uma parte do evangelho, sem dúvida alguma. Verdade, inquestionável. Mas não é só isso. Ele nos fez morrer. Jesus Cristo me fez morrer no seu corpo, porque o Pai assim o fez. O Pai nos batizou no corpo de Cristo na cruz. Para quê? Para que fôssemos mortos. Para quê? Mortos para quê? Para o pecado. E o pecado que nos fazia separação entre nós e o nosso Deus. Está em Isaías 59:2. A morte, o pecado, nos levou à separação, morte. Mas o que o Senhor fez? Providenciou pela graça, nos batizando em Cristo, nos crucificando em Cristo, mas também nos ressuscitando juntamente com Cristo. É possível viver pelo menos uma vida vitoriosa sobre o pecado. O pecado não terá domínio sobre vós.
Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Você quer ver uma lei? Eu tenho que me esforçar, tenho que dedicar, eu preciso, eu. Quando nós colocamos eu, já é um ponto de derrota e fracasso. Mas quando nós colocamos, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele é a minha vida. Jesus Cristo, Ele é o meu libertador. Jesus Cristo foi tentado em tudo e não pecou. E Ele habita em mim. Para me manter firmado, alicerçado nele. E Ele é o meu libertador. E é pela graça, e é por Ele que temos vencido o pecado. Qualquer pecado, porque o pecado nós já fomos crucificados com Cristo lá na cruz. Agora nós temos tentações e pecados aqui. E se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. É possível viver uma vida santa? Sim. Porque o Senhor Deus já nos como uma palavra, nos equipou com a vida santa do seu Filho Jesus Cristo, para que possamos, por meio da vida santa do Senhor Jesus Cristo, viver uma vida santa, manifestar uma vida santa que é do Senhor Jesus neste mundo. Aí nós podemos dizer, Ele venceu. E Ele habita em mim, pela fé, pela minha união com Ele. Por isso que eu sou mais do que vencedor, por aquele que me amou. A palavra do Senhor diz em 1 João 3, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Quem é a divina semente? Cristo. E este não pode viver pecando. Por quê? Porque ele é nascido de Deus. Quem disse isso? As palavras do Senhor. A palavra do Senhor. Agora, sem a crucificação do pecador no corpo do Cordeiro de Deus, que tira o pecado, João 1,29, ele tira o pecado, a natureza, o pecado, que nascemos com ela. Não fizemos nada para ter essa natureza. É só nascer nesse mundo, já nascemos com o pecado. E se alguém não for trabalhado, tratado, não ter sido tratado pelo pecado, ele não consegue viver uma vida vitoriosa com relação aos pecados. O que fazemos? Antes, o Senhor providenciou a cruz para nós, a nossa morte para o pecado. Depois, Ele providenciou a vida do Salvador, graciosamente habitando em nós. E Ele é o libertador do pecado. Ele nos guarda de viver uma vida praticando pecados, imoralidade e outros pecados mais, pela vida do Santo Senhor Jesus Cristo habitando em nós. Você tem tido vitórias sobre os pecados? Primeiro, você já creu que você já morreu para o pecado no corpo de Cristo na cruz? A cruz é a marca que definiu na sua vida uma vida de pecados para uma vida santa. E eu não estou dizendo que o santo regenerado não peca mais. Eu não disse isso. E não tem versículo também na palavra do Senhor que garanta isso. Mas
Ele é poderoso para me guardar de tropeço e me apresentar imaculado, sem pecado, diante da sua glória. Viver pela fé é viver nas possibilidades dele, do Senhor Jesus Cristo. Viver na dependência do Senhor Jesus Cristo, crendo que estamos nele. Mas e se pecar? Temos advogado junto ao Pai. Agora, se alguém consulta advogado todo dia, toda hora, está com problema na justiça, não está? Pense nisso. Medite nisso. Mas o nosso Salvador é gracioso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos e pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse texto fica em Efésios, deixar registrado aí para os irmãos. Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso, ele manifesta o seu poder quando nós nos entregamos como fracassados, como fracos, como dependentes. Aí o poder dele se manifesta. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos e pedimos, conforme o seu poder dele, seu poder que opera em nós. Aleluia. Aí, a ele seja, ao Senhor Jesus seja, a glória na igreja, o poder de Deus, o Pai, seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém e amém. Se você não está inscrito nesse canal, escreve. Aperta aí o sininho, positivo, se você gostou. E se esta palavra te edificou, compartilhe com outros. E também, se é possível, faça um comentário. Faça um comentário a respeito disto. É muito sério. Viver no pecado, viver pecando, não é nova criatura. Pode ser um ótimo pastor, evangelista, bispo, missionário. Pode ser. Presbítero, diácono, se alguém pode ser um líder de igreja. Mas se não for, não ter a experiência do novo nascimento, de ter morrido para a natureza ou pecado, que é a natureza de Adão, não pode estar no último Adão, que é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, não pode nem entrar no reino de Deus, nem ver o reino de Deus, conforme o Senhor Jesus Cristo conversando com Nicodemos em João capítulo 3, versículo 3. Você já é um crucificado? Escreve no seu comentário. Você já foi crucificado? Você é um crucificado? Se você for um crucificado, aí você pode dizer como o apóstolo Paulo: vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Se você não for um crucificado, vai ser só na sua mente. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é possível. Cristo viver em uma pessoa não crucificada? Não tem ressurreição para uma pessoa que não foi crucificada. Olha só, para concluir aqui, certamente que nós não esgotamos os assuntos. Aqui é o que diz a palavra do Senhor. Mas se procurando, Gálatas 2,17, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, praticantes do pecado?
Dar-se ao caso de ser Cristo ministro do pecado? Vai defender o pecado? Vai conviver com o pecado? Vou ler de novo. Gálatas 2,17. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos achados, também achados pecadores? Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Aí o Espírito Santo, através do próprio apóstolo Paulo, já responde: certo que não.